Oi, eu sou a Bárbara. Nós vamos agora aprender como é a organização de uma célula animal, que é o conteúdo do nosso capítulo 6, tá bom? E aproveitando, né, que o capítulo é conhecimento sobre a célula animal, já parou para pensar sobre as transfusões sanguíneas? Será que elas sempre deram certo? Bem, até Karl Landsteiner, em 1900, descobrir que as hemácias de cada tipo sanguíneo, né, as hemácias são células, tinham proteínas aderidas à sua membrana que caracterizava cada tipo sanguíneo, até 1900, não. As transfusões elas não eram seguras. Elas aconteciam de humano para humano e até envolvendo, às vezes, alguns animais nesse processo, que foi até caracterizado como crime antes, né, de Karl Landsteiner descobrir essas proteínas. Então, ele descobriu o quê? Por exemplo, que o tipo sanguíneo A, ele tem um tipo de proteína que ele faz com que o tipo sanguíneo A, ele rejeite qualquer tipo sanguíneo que seja diferente de A. Então, o que é diferente de A seria o B, o AB e o O. Então, quem tem tipo sanguíneo A só aceita sangue de quem tem tipo sanguíneo A, por causa dessas proteínas. E isso vale para o B e isso vale para o AB. O tipo sanguíneo AB foi percebido que ele consegue ter na membrana plasmática dessas células, dessas hemácias, tanto proteínas que caracterizam o tipo sanguíneo A, quanto as que caracterizam o tipo sanguíneo B. Agora o sangue O, que na verdade nós chamamos de O, porque se assemelha, ele na verdade ele é o tipo sanguíneo 0. Por quê? Porque eu não encontro proteínas na membrana plasmática de suas células. Entenderam? Então, assim, esse sangue, como ele não tem proteína nas suas células, ele não vai ser rejeitado por nenhum tipo sanguíneo que tenha proteínas em suas células. Mas, por outro lado, como ele não tem proteína, ele não consegue reconhecer nada além do que seja igual a ele. Por isso que o sangue O, ele é chamado de doador universal e o sangue AB, ele é chamado de receptor universal. Porque como ele tem as proteínas tanto do A quanto do B, ele não pode rejeitar nada que seja, né, diferente. Então, ele consegue aceitar todos esses três tipos sanguíneos. Então, aqui nós temos o O, doador universal, e o AB, receptor universal. Tudo isso graças a uma característica que existe na célula que identifica essas células. Quais são os objetivos que eu tenho que alcançar, né, com esse capítulo? Bem, eu tenho que conseguir diferenciar as células eucariontes, animais, das células procariontes, identificar a estrutura da célula animal e seu funcionamento e descrever a composição da membrana plasmática e do citoplasma. Aqui nós temos duas células para diferenciar, a célula procariótica e a célula eucariótica. Bem, antes de eu chegar a falar de células, eu tenho que lembrar que existem 5 reinos, tá? Existe o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal. Desses 5 reinos, apenas o reino Monera é onde eu vou encontrar os organismos procariontes. E nesses organismos procariontes, né, que eles são organismos unicelulares, nós podemos perceber que as células são bem menores que as células eucarióticas. As células procarióticas, elas podem ter de 0,1 a 10 micrômetro de comprimento, enquanto as células eucarióticas, elas podem ter de 10 a 100 micrômetros de comprimento. Agora, quando eu penso no nome procariótica e eucariótica, como é que eu posso facilitar o meu estudo? Bem, esse pró que existe aqui, ele é de antigo, ele significa antigo, antecessor. Então, a célula procariótica, ela é uma célula que ela é anterior a quem? A carioteca, que é esta membrana que está bem aqui, ela é chamada também de membrana nuclear. Por quê? Porque ela é uma membrana que ela envolve o núcleo das células eucarióticas.
Então, a célula procariótica e a célula eucariótica, elas vão ter membrana plasmática, elas vão ter citoplasma, elas vão ter material genético representado pelo ácido desoxirribonucleico, ou a sua sigla, né, DNA. Elas vão ter ribossomos, né, para produzirem as proteínas dela. Só que, onde elas vão se diferenciar além do nome e do tamanho? Bem, numa célula procariótica, esse material genético aqui, ele vai estar numa região chamada de nucleoide, que, na verdade, ele só está disperso no citoplasma da célula. Enquanto numa célula eucariótica, ele está envolvido pela carioteca. Aqui nós temos a célula animal. De acordo com a teoria celular, todo ser vivo ele vai ser formado por células. Uma célula só vai se originar de outra célula já existente e a célula vai ser a menor unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. O que eu quero dizer com tudo isso? Bem, eu estou afirmando para vocês aí a teoria da biogênese, tá? E além disso, eu estou querendo dizer para vocês que eu consigo identificar um indivíduo bastando que eu pegue uma célula dele, se ele for um organismo pluricelular, tá? Se ele for um organismo unicelular, essa célula vai identificar o organismo como um todo. Mas bastando que eu pegue uma célula desse organismo pluricelular, a partir da análise do material genético dele, eu consigo determinar tudo de importante relacionado àquele organismo. Então, aqui na célula animal, nós vemos, ela está em corte, nós vemos a membrana plasmática, nós vemos o núcleo, que está aqui dentro, nós vemos a carioteca, tá? Essa região aqui, nós vemos os retículos endoplasmático próximo ao núcleo, o complexo de Golgi, o centríolo, os ribossomos, que são pequenos grânulos que a gente vê aqui na imagem, os lisossomos, a mitocôndria, tá bom? E o nucleolo, que ele tá lá bem centralizado no núcleo, que é onde eu vou encontrar efetivamente o material genético de uma célula eucariótica. Todas essas organelas citadas aqui anteriormente, elas serão estudadas com profundidade mais para frente. Mas por enquanto eu tenho que entender que numa célula eucariótica eu encontro essas organelas. A membrana plasmática. Bem, a membrana plasmática, ela foi sugerida pelos pesquisadores Singer e Nicholson em 72 como um modelo mosaico fluido. Ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica e essa dupla camada, ela permite uma moleza, né, uma maleabilidade na membrana plasmática e ainda uma permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Quer dizer que moléculas bem pequenas, como água, gás oxigênio, o dióxido de carbono, eles são moléculas, né, o glicerol são moléculas muito pequenas. Então, eles conseguem atravessar essa bicamada fosfolipídica sem dificuldade. Enquanto que moléculas maiores, como a glicose, como algumas proteínas, eles vão precisar da ajuda de proteínas de membrana, que são essas estruturas bem aqui, e aqui é uma substância que eu preciso que entre na célula ou que saia da célula. Bem, essas proteínas de membrana, elas vão estar aproximadas do glicocálice. O que é o glicocálice ou o glicocálice? O glicocálice, eles são carboidratos que eles vão atuar nesse transporte entre as membranas celulares dessas substâncias que são maiores, né? E elas precisam dessas proteínas de membrana para serem transportadas para o interior da célula ou para fora da célula, tá? Além disso, o glicocálice, ele atua na adesão e reconhecimento entre as células, tá? Agora, para quem não entendeu bem, né, o que seria essa bicamada fosfolipídica? Bem, essa cabecinha que a gente vê aqui, ela é formada por um fosfato. E essas duas perninhas aqui é formada por um lipídio. E eu consigo ver nitidamente, eu tenho uma camada aqui e eu tenho uma camada aqui.
Então, por isso que eu chamo de de duas, de bicamada fosfolipídica. Todo esse transporte que é feito com a utilização de membranas, né, de proteínas intermembranas, ele é chamado de transporte ativo, porque vai haver gasto de energia se eu preciso utilizar essas proteínas para a retirada de alguma substância da célula. Então, aqui a gente tem esquematizado, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é o que acontece na eletrização das nossas células nervosas, tá? O que acontece na nossa sinapse. Bem, esses íons aqui são íons sódio. Esses íons sódio, para que eu consiga retirar ele do interior da célula, eu preciso adicionar energia para que eu consiga tirar eles com facilidade. Então, é um transporte onde há gasto de energia, ele é chamado de transporte ativo. Por outro lado, esses íons potássio, eles conseguem entrar na célula sem dificuldade. Então, seria um transporte passivo deles. O transporte ativo seria para retirada dos íons sódio do interior da célula. E a entrada dos íons potássio dentro da célula. Por isso que é chamado de bomba de sódio e potássio, ela é chamada de transporte ativo com gasto de energia. Agora falando sobre o citoplasma, né, dessas células eucarióticas e procarióticas. Bem, o citoplasma nada mais é do que o citossol mais as organelas. O que é o citossol? O citossol ele é um líquido transparente gelatinoso composto por água, proteína, carboidrato e sal mineral, tá? Só que além do citossol, a gente tem as organelas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma célula eucariótica, eu sei que ela é uma célula eucariótica, até pelo formatinho, quando a gente representa ela desenhada, ela é redondinha, tá certo? Então, aqui a gente vê o núcleo, eu não consigo representar nessa imagem o nucleolo, para mim ele não aparece, mas eu sei que ele está dentro do núcleo. Eu consigo ver aqui as mitocôndrias, tá? Que nós vamos estudar mais para frente, mas são organelas responsáveis pela produção de energia na célula. Nós vemos os retículos endoplasmáticos aqui aderidos ao núcleo, e aqui nós temos o complexo de Golgi. Todos eles nós estudaremos com profundidade mais à frente. Mas é aqui no citoplasma das células, tanto eucariótica quanto procariótica, é que vão ocorrer todas as reações químicas que vão manter a célula viva. Sobre a diferenciação celular. Bem, depois que ocorre a fecundação, né, que é o encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino, ele ocorre lá nas tubas uterinas, no corpo feminino, e a fusão desses núcleos, vão ocorrer diversas divisões celulares e vai chegar um determinado momento onde essas divisões celulares elas vão cessar e a gente vai ter a formação agora de tecidos, tá? Essas células elas vão começar a dar origem a tecidos. Bem, essas células elas são chamadas de célula-tronco. Então, tem até uma brincadeirinha aqui, né? Onde a gente vê uma célula novinha que ela fala assim, estou tão confusa. E a gente já vê uma célula que é madura que fala, eu quando era uma célula-tronco também era, não sabia o que queria ser. Exatamente por isso. Essas células-tronco embrionária, elas surgem sem saber exatamente o que elas darão origem. Elas vão dar origem a qualquer célula e qualquer tecido no nosso corpo. Para vocês entenderem bem, quando a gente faz um corte na nossa pele, né, a gente altera ali o tecido epitelial, a gente faz um rasgo no tecido epitelial. Para que a gente reponha esse tecido epitelial, basta que os tecidos epiteliais que estão abaixo dessa camada de pele, eles vão subindo e ali a gente tem a reposição. Bem, quando a gente está falando de uma célula tronco, é uma célula que ela consegue se transformar numa célula epitelial, numa célula conjuntiva, ela consegue se transformar em qualquer célula, literalmente, do nosso corpo. Nós só encontramos dois tipos de célula-tronco. Célula-tronco embrionária,
que é justamente essa célula-tronco que vai dar origem a todos os tecidos e órgãos do indivíduo, e a célula-tronco adulta. Essa célula-tronco a gente encontra na nossa medula, tá bom? Que ela está no interior dos nossos ossos longos. Sobre a diversidade das células do nosso corpo. Bem, o nosso corpo possui uma diversidade de células muito grandes, cada uma associadas com a função que vai desempenhar no nosso organismo. Por exemplo, nós temos células anucleadas, como são as nossas hemácias, e elas são anucleadas porque elas precisam transportar os gases respiratórios. Nós temos células nervosas, que são células que elas possuem estrias e elas são alongadas. Nós temos as células musculares, que elas são alongadas e elas possuem fibras dentro dela para que haja contração muscular e por aí vai. Algumas células elas vão apresentar especializações que vão estar relacionadas com a sua produtividade, como é o caso dos cílios, tá? Os cílios, eles vão ajudar na locomoção, captura de alimentos, retiradas de impurezas e movimentação do ovócito na tuba uterina. Lógico que essas características relacionadas aqui aos cílios, eu estou falando de um modo geral. Por exemplo, não existem células no corpo humano que tenham cílios e se locomovam, ou que capturem alimentos. Nós vamos encontrar essas características de locomoção e captura de alimentos relacionadas aos organismos pertencentes ao reino protistas, que são os protozoários, tá? Agora, por exemplo, essa retirada de impurezas e essa movimentação de ovócito na tuba uterina, onde eu encontro essa retirada de impureza? Lá nas minhas células dos meus pulmões. E essa movimentação do ovócito na tuba uterina, esses cílios estão efetivamente dentro da tuba uterina. Então, essas células que estão na tuba uterina, elas conseguem fazer com que o ovócito seja empurrado dentro da tuba para que o espermatozoide possa fecundá-lo. No caso dos flagelos, também, de modo geral, eu estou dando as funções aqui, locomoção e captura de alimentos. Essa captura de alimentos também vai estar relacionada ao reino protista. Nos seres humanos, essa locomoção aqui vai estar relacionada ao quê? Ela vai estar relacionada à célula flagelada do ser humano, que é o espermatozoide. Então, essas células flageladas, elas ajudam com que o espermatozoide consiga nadar dentro do corpo feminino. E ainda existem células que possuem microvilosidades. O que são essas microvilosidades? São como se fossem, esses dedos, são essas estruturas alongadas aqui. E elas servem para quê? Isso aqui é característico do corpo humano, tá? Elas servem para quê? Para absorção de nutrientes. E onde eu vou encontrar essas microvilosidades? Eu vou encontrar essas microvilosidades lá nas células do nosso intestino delgado, que é o órgão que está associado com a absorção de nutrientes. Existe uma doença chamada doença celíaca, onde indivíduos que têm intolerância ao glúten, eles vão destruindo com a ingestão do glúten essa microvilosidade, fazendo com que eles percam a capacidade de absorver grande parte dos nutrientes que ingerem. E por causa disso, além das dores abdominais, eles passam a ter desarranjos. Então, essas pessoas, que têm a doença celíaca, intolerância ao glúten, elas perdem a capacidade de absorver esses nutrientes, como ferro, ácido fólico, dentre outros, e elas vão, por causa disso, ficando desnutridas. E nós vamos parando por aqui, espero que todo mundo tenha entendido. Muito obrigada.